Olá, pessoal! Voltamos para o SEAD Prepara. Aqui sou eu, professor Ítalo Silva, E eu, a professora Ana Paula. e nós vamos corrigir ó, nós vamos corrigir nesse vídeo, nessa aula com vocês, a questão de número 6. E a questão de número 6, ela se refere ao tema 6, sobre constelações e reconhecimento do céu. Como é que é aí, pessoal? Vocês olham para o céu constantemente à noite, sabem onde que estão posicionados? Já percebeu que o céu muda, né? O céu muda constantemente, né? As pessoas param para observar o céu e vão perceber aí como que ele tá diferente a cada dia, né? E na nossa aula de tema número 6, eu falei que essa observação aí, ela é aparente, não é a real, né? Para se ver isso aí realmente, Ítalo, nós vamos gastar um tempo, né? Porque elas estão tão distante, como diz o filme do Shrek, Aham. tão distante que nós não vamos conseguir ainda, né? Mas tecnologias estão sendo aí trabalhadas para esse alcance dessas imagens mais nítidas, né? Então, quando a gente está aqui na Terra, a gente tem essa visão aparente, que parece ser. Sim. E aí, inclusive, cabe lembrar, né, que existe aí com a distância das estrelas, a gente pode estar olhando para o céu e vendo estrelas mortas. O que que significa isso? A estrela já acabou, a estrela já apagou e a gente ainda vê o brilho dela. Por quê? A gente tem aí a velocidade da luz. Até a luz chegar aqui, de tão distante que nós estamos, a estrela já até apagou e a gente ainda está vendo o brilho dela. Sim, eu falei isso quando nós estávamos explicando sobre a nebulosa, né? A nebulosa ela foi traga essa imagem para nós o ano passado e fez a comparação com a primeira nebulosa quando tirou há 10 anos atrás, né? Então essa imagem chegou para nós neste ano, só porque ela já foi no passado, há 6 anos atrás, até que chegou para nós, demorou-se 6 anos atrás para a gente ver essa imagem. É por isso que a nossa visão do céu é sempre uma visão do passado, né? Por causa da ideia que nós acabamos de dizer aqui, que é a velocidade da luz. A velocidade que a luz caminha não é aí capaz de a gente ver em tempo real. Então a gente está falando de constelações, a gente está falando de reconhecimento do céu, Sim. né? E aí a gente tem essa questão que vocês responderam no simulado. Quero saber aí, coloque qual alternativa você respondeu. Antes da gente falar qual a alternativa correta, já coloca aqui nos comentários qual foi a alternativa que você respondeu. Vamos ver se acertaram? Sim. Né? E se errou também não tem problema, pessoal, porque nós estamos no lugar certo. Porque aqui é lugar de vocês errarem aprendendo, né? E muitas pessoas aprendem mais errando, né? Exatamente. Por isso a gente faz essa correção comentada do simulado para que vocês consigam aí fazer o aprendizado a partir do erro, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Primeira afirmativa. A eclíptica, ó, o nome difícil de falar aí, ó. É a rodovia. Rodovia aí, pessoal, é uma metáfora, né? Uma comparação. É uma rodovia na qual caminham o Sol e os planetas. Por que eles colocaram eclíptica? Porque a gente não. Esse movimento dos planetas em torno do Sol, ele não gira de forma circular. E linear também. Isso. Então, por isso, a ideia de eclíptica. E aí, a afirmativa é verdadeira. É verdadeira, pessoal. Então, aí, essa rodovia invisível, né, por onde que os planetas vão passar, a gente chama de eclíptica. É o caminho, né, que eles vão ter. Aonde a gente sabe que ele vai passar. E por que a gente sabe que ele vai passar ali? Por causa de um padrão. Né? Existe um padrão no funcionamento dos planetas e a gente sabe que eles vão caminhar nessa órbita, né? Vão passar por ali. E aí, por isso que a gente chama de essa comparação com a rodovia. Agora, a segunda afirmação para a gente verificar se é verdadeira ou falsa. A constelação do Cruzeiro do Sul. Essa é muito fácil. Olha o nome, pessoal. Cruzeiro do Sul. Olha É facilmente reconhecido no céu no hemisfério norte? Não, né, pessoal? Se é o Cruzeiro do Sul, é justamente porque ele fica visível no sul. No sul. O nome dele já faz relação à posição. Então, falsa. Segunda Sim. afirmativa aí, falsa. E aí, constelação. Só definindo para vocês, constelação é o grupo de estrelas, né? Um agrupamento de estrelas a gente chama de constelação. Então, lembra aí, quando eu falar constelação, um grupo de estrelas. Isso. Terceira afirmativa, o Sol passa pela constelação de Touro. Será que o Sol passa pela constelação de Touro, pessoal? Então, lembrando aí, esses nomes também, né?
constelação de Touro, constelação de Capricórnio, constelação de Escorpião. São aí os desenhos que essas estrelas formam e aí parece com Touro, por isso chamado de Touro. Quando fala de desenhos, Ítalo, a gente comentou muito sobre isso. São as culturas antigas, né? Que deram o nome, que né? visualizavam muito o céu e começaram a ligar os pontinhos de uma estrela a outra. Tinha uma estrela aqui, outra aqui. Eles faziam um risquinho. E esses risquinhos, Tá, né, o desenho. levavam aos desenhos. Touro, Isso. Capricórnio. Sim, e aí que tem até hoje aí esses nomes, né? Até os próprios estudos sérios levam em consideração a cultura Isso. das antigas civilizações que batizaram as constelações. E aí, pessoal, será que o Sol passa pela constelação de Touro? Sim, né? O Sol passa pela constelação de Touro. Não só, ops, verdadeiro aqui, né? Isso. Não só pela constelação de Touro, mas por outras constelações São também. mais 13 constelações que ele passa por ali, né? Isso. Inclusive a de Touro é uma delas. E Marte passa sempre pela mesma constelações que o Sol? Sempre, pessoal. Não é? Não. Se a gente considerar a primeira questão verdadeira, a gente já pode anular essa daqui como falsa. Por quê? Exatamente. Porque nós falamos que a eclíptica, ela nunca vai passar pelo mesmo local, Sim. né? É como se fosse uma rodovia aí de várias vias, né? Todos se movimentando ao mesmo tempo. Tá tudo movimentando ao mesmo tempo. A gente para eles aqui pra gente analisar nas imagens, estudar, mas tá tudo movimentando e tudo ao mesmo instante. E o quanto é interessante, a primeira questão já responderia a quarta, né? Sim, sim. Então, por isso que é interessante vocês lerem com atenção. Gente, a prova da OBA é uma prova fácil de responder. Quando você lê com atenção, você percebe, você que está aqui estudando com a gente, sabendo essa quantidade de informações, se vocês lerem palavra por palavra, terem atenção, vocês vão conseguir trazer medalhas para a nossa cidade de Anápolis. Com certeza. Então, a quinta e última afirmação aqui. E chamar nós para festinha. Exatamente. Quero festa nas escolas aí com as medalhas da OBA e chamar a gente. As constelações são agrupamentos de estrelas. Ok, ó. Essa eu já tinha dito aqui. Que constelação é como nós chamamos o agrupamento de estrelas. Mas... Ó, aí vem continua o texto. Que estão sempre próximas umas das outras no espaço. Pessoal, todas que vocês verem sempre nas provas... Já desconfia. Já desconfia, porque não é assim. O céu, o nosso céu, a gente olha ele como se fosse uma fotografia, como se ele tivesse parado. Mas lembre, os planetas estão sempre em movimento. Os astros, né? Estão tudo em movimento e não estão aí sempre próximos. Eles estão distanciando, aproximando, né? Que é esse padrão que nós falamos. Ai, mas não dá para entender isso, né, Ítalo? Vamos para uma forma bem prática. Você vê estrelas grandes e estrelas pequenas. As pequenas, pode ser que elas estejam longe ou sem luminosidade, né? Então tem esses dois quesitos. Por aí a gente já vê que não é sempre na mesma região ou na mesma constelação. Exatamente. E aí, vamos lá, ficou assim, né? Nossa questão número 6 ficou verdadeira a primeira, falsa a segunda, verdadeira a terceira, falsa a quarta e a quinta. Será? Qual que é a alternativa que deu isso, pessoal? Vamos ver? Aí, ó. A alternativa D, né? D de dado, que é V da primeira, F da segunda, F da terceira, V da terceira, F da quarta e F da quinta. Deu certinho, então. Deu certinho. Agora nós vamos marcar, né? Isso. Depois que você verificou, sabe que tá certa a questão, a sua marcação, você vai fazer o quê? Marcar no gabarito. Pessoal, e se você fez essa marcação com lápis de V ou F e depois você foi no gabarito e não encontrou nenhuma das alternativas, você tem que rever. Rever. É hora de rever a questão para ver onde que tá o equívoco, né? Porque tá sempre... bom dessas provas é isso, ó. Que vai ter sempre ali a alternativa correta, certo? Então o nível de vocês facilita nisso. Questão número 5, então, a letra D. Ó, 6, né? 6. Letra D. Então, ó, presta atenção. B, não? B de bola? D de dado aqui, ó. D de dado. Não acertou. Olha só, já ia responder de novo. D de dado. E aí, lembrando vocês, gente, que isso aqui é uma tabela. Aulinha de matemática lá, ó.
Na vertical, nós temos as alternativas, né? Letra A, B, Colunas, C, né? D, que são as colunas. E na horizontal, nós temos o número. Então, agora nós vamos marcar o número 6. Então, número 6, questão D. A Então, nossa coordenada, então, vai ser 6, letra D. D. Olha, exatamente deu ali. 6, letra D. Deixa eu marcar, deixa eu habilitar aqui a caneta. Aí, Essa caneta foge. ela fugindo da gente aqui. Eu acho que Letra- ela matou. Ué, foi? Ou- Não. Voltando à tecnologia, pessoal. Ó, voltar. Eu vou deixar você Vamos. mexer aí. Vamos colocar então aqui, ó. Marcar a caneta. Habilitou, agora yes. Foi, né? Ela tá levantada ali. Aí vamos lá, ó. Pessoal, se eu deixar assim do jeito que tá valendo? Não tá Perdeu a valendo. questão. Perdeu a questão, porque não pode ter nem um pontinho branco. Eu tenho que pintar todinho aqui, ó, o círculo conforme o meu gabarito. Então, atenção na hora de preencher o gabarito aí. Então, preenchido o gabarito, já passamos da questão 1 até a questão 6. E a próxima aula agora a gente vai trazer para vocês correção comentada da questão de número 7. E eu já tô calculando nosso tempo, nós estamos sendo bem rapidinhos, Ítalo. E você Isso. aí, tá sendo rápido, tá conseguindo conjugar esse tempo aí no tempo de 2 horas que você tem de fazer essa prova? Tá sabendo quanto tempo você vai ter em cada questão? Isso é importante. Muito importante. Vocês vão ter 2 horas para ler com calma, preencher o gabarito com calma e trazer medalha para Nápoles, que é o que a Isso. gente quer. É o mais importante. É isso. Então, pessoal, até a próxima aula. Nos vemos agorinha para a correção da próxima questão. Beijinho, Tchau, tchau.